Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o livro Finis Mundo, A Última Viagem, de Haroldo de Campos, segundo poema longo do autor, Após Galáxias. Depois desses dois trabalhos, o poeta publicou ainda A Máquina do Mundo Repensada. As três composições atenderam a um desejo do poeta de repensar o poema longo, incorporando técnicas e procedimentos da vanguarda, assim como fizeram Ezra Pound, nos cantos, e T.S. Eliot, na Terra Devastada, obras que desafiaram a opinião dos primeiros modernistas europeus que defendiam a síntese e a extrema concisão como pontos axiais da poesia moderna. O poeta italiano Ungaretti, por exemplo, escreveu Me illumino d'immenso. E Oswald de Andrade, no Brasil, escreveu Amor, Humor, um poema composto de apenas duas palavras, incluindo o título. E durante muito tempo, houve a ideia de que o poema longo fosse algo já ultrapassado, obsoleto. Ideia que, na verdade, remonta ao ensaio A Filosofia da Composição, de Edgar Allan Poe, e que foi retomada e radicalizada pelos vanguardistas nas duas primeiras décadas do século passado. A própria poesia concreta, desde o plano piloto, também fizera da brevidade um de seus princípios basilares. Haroldo de Campos, o poeta pós-utópico e neobarroco, decidiu ir na contramão dessa ideia, por ele também defendida na fase ortodoxa ou geométrica do concretismo, e apresentar novos formatos para a épica. No caso das galáxias, uma épica sem enredo, para citarmos uma frase de David Keane a respeito dos cantos. E, no caso de Finis Mundo, uma épica intertextual e transcultural, que dialoga com a Odisseia de Homero, com a Divina Comédia de Dante, com o Ulisses de Joyce, com a épica camoniana e ainda com a linguagem inovadora das traduções homéricas realizadas pelo maranhense Odorico Mendes, que também traduziu a Eneida de Virgílio. O título do poema é um neologismo derivado de Finis Terrae, ou Finisterra, cidade espanhola situada na Galiza, destino final dos peregrinos que percorrem a trilha até Santiago de Compostela. O nome Finisterra alude também ao final do mundo conhecido pelos romanos, na era imperial, ou mesmo o fim do planeta Terra, conforme a antiga concepção de que o nosso mundo teria o formato de um disco achatado. Filósofos como Tales de Mileto, Leucipo e Demócrito imaginavam que a Terra era plana, mas nomes como Pitágoras e Aristóteles já acreditavam no formato esférico do nosso planeta,
o que seria confirmado depois por descobertas astronômicas e espaciais. E recusado depois, né, num certo país da América Latina, né, em que um certo astrólogo e radialista retomou a ideia da Terra plana. Bem, conforme escreve Haroldo de Campos a respeito do tema, no livro Depoimentos de Oficina, que reúne suas entrevistas para Horácio Costa, aspas. Em Finismundo, a última viagem, o motivo da velhice e dos impasses da criação é a nota dominante. É tematizada a última viagem de Odisseus, Ulisses, que Homero não contou, mas que Dante elaborou ficcionalmente na comédia. Fecha aspas. Haroldo de Campos faz alusão ao canto 26 do Inferno, em que Ulisses, no 8º fosso do 8º círculo infernal, cumpre sua pena, transformado em chama viva, devido à sua arrogância e orgulho desmedidos, ou híbris, que o levaram a ele e aos seus companheiros de viagem até onde termina o mundo conhecido, em que avistaram o monte do Purgatório, cujo acesso, por ordem divina, era vedado aos seres viventes. Diz Ulisses a Dante, nos versos 83 a 142, na tradução em prosa de Hélder da Rocha. Aspas. Quando descobri que nada podia impedir minha ânsia de viajar e conhecer o mundo, nem ternura de filho ao velho pai, nem um amor de minha Penélope, decidi explorar o mar aberto e profundo, acompanhado de minha tripulação fiel. Passamos da Espanha e Marrocos e continuamos além dos pilares que por Hércules foram fixados. Aqui é uma referência às colunas de Hércules, ou seja, ao Estreito de Gibraltar, sinalizando aos homens que daquele ponto não passassem. Navegamos em mar aberto por 5 meses, com a vela sempre à esquerda, até que vimos no horizonte uma enorme montanha. Mesmo distante, apagada e escura, nunca eu vira outra assim tão grande. Mas nossa alegria pouco durou, e logo transformou-se em pranto. Da nova terra saiu um grande redemoinho que atingiu a nossa embarcação na popa. 3 vezes o barco rodou, até que na 4ª fomos sepultados nas profundezas do oceano. Fecha aspas. Este episódio, não relatado por Homero, foi imaginado por Dante para ser um exemplo de punição no 8º círculo infernal, ou Malebolge, no qual os fraudulentos são punidos. O nome deriva da forma deste círculo, dividido em 10 cavidades ou valas, né, bolgias concêntricas, cercadas por muros e atravessadas por pontes rochosas, semelhantes às fortificações externas de um castelo.
Nas valas, os condenados são punidos, divididos de acordo com sua culpa. A visita de Malebolge ocupa as canções do 18º a visita do Malebolge vai do canto 18 ao canto 30 do inferno. Os malditos, punidos em cada buraco ou vala, são os seguintes. Na primeira vala, os sedutores e rufiões. Na segunda vala, aduladores e bajuladores. Na terceira, os simoníacos. Na quarta vala, os adivinhos e magos. Na quinta, os corruptos. Na sexta, os hipócritas. Na sétima, os ladrões. Na oitava, conselheiros fraudulentos. Na nona vala, semeadores de discórdia e cismática. E na 10ª, os falsificadores. Ulisses é colocado na 8ª vala, segundo Dante, por ter roubado a estátua de Palas Atena e por ser um dos responsáveis pela criação do cavalo de Troia, presente fraudulento dado pelos gregos aos troianos, que levou à destruição da cidade onde vivia Helena, raptada por Paris. O motivo real da condenação de Ulisses, porém, é outro: ter desafiado a vontade divina em sua última viagem e se aproximado do Monte do Purgatório, que não poderia ser visto por olhos mortais. O escritor argentino Jorge Luiz Borges fala da relação entre Dante e Ulisses no texto sobre a Divina Comédia, que incluiu em 7 Noites. Vamos ler alguns trechos deste ensaio agora. Por fim, quero analisar o ponto alto do livro de Dante. Refiro-me ao episódio de Ulisses, que está no canto 26. Uma vez escrevi um artigo intitulado O Enigma de Ulisses. Publiquei-o e depois o perdi. Agora vou tentar reconstruí-lo. Acredito que esse seja o mais enigmático e talvez o mais intenso episódio da comédia, salvo que, em se tratando de um livro feito de pontos altos, é muito difícil saber qual é o ponto mais alto. Fecha aspas. A saga da última viagem de Ulisses, não narrada por Homero na Odisseia. Voltando à citação. Ulisses abandona Penélope, chama seus companheiros e lhes diz que, apesar de velhos e cansados, tinham atravessado inúmeros perigos em sua companhia. Então, ele lhes propõe uma aventura notável: atravessar as colunas de Hércules e o mar, para conhecer o hemisfério austral, que na época se acreditava ser um hemisfério de água não habitado. Ulisses lhes diz que são homens e não bichos, que nasceram para a coragem, o conhecimento e as descobertas. Eles o acompanham e seus remos se tornam asas. Ulisses é condenado ao inferno. Fecha aspas. Ulisses é condenado ao inferno, segundo Borges, por causa dessa aventura generosa e ousada de querer conhecer o proibido, o impossível. Voltando à citação borgiana. A que se deve o peso trágico deste episódio?
creio haver uma única explicação válida. É a seguinte: Dante sentiu que, de algum modo, Ulisses era ele. Em algum terceto da comédia, Dante diz que a ninguém está permitido saber quais são os juízos da providência. Ninguém pode saber quem será condenado e quem se salvará, pois não podemos nos antecipar ao julgamento da providência. No entanto, Dante ousara adiantar-se poeticamente a esse julgamento. Mostra-nos os que foram condenados e os que foram salvos. Sabia que se arriscava ao fazer isso. Não podia ignorar que estava se antecipando à indecifrável providência divina. O personagem de Ulisses tem tanta força porque é um espelho de Dante. E Dante sentiu que ele próprio talvez merecesse igual castigo. Se Dante viu a si mesmo em Ulisses, que na velhice tentou uma aventura impossível, não é absurdo supormos que Haroldo de Campos também viu a si mesmo nesses dois poetas, não apenas na importância literária, o que seria demasiada soberba, mas, sobretudo, na híbris de querer ultrapassar os limites. Híbris luciferina, tema também do Fausto, de Goethe, traduzido parcialmente pelo próprio Haroldo de Campos. Finismo é, portanto, em essência, segue a declaração de Haroldo, pontos aspas. O poema divide-se em dois tempos. O primeiro, sob a égide do nome grego Odisseus, envolve uma dimensão épica com uma reconsideração camoniana e barroca da tradição poética da língua portuguesa, até desembarcar em Odorico Mendes, o notável tradutor pré-romântico da Odisseia e da Eneida. Odorico, mediante o hipérbato e as palavras compostas, cultismos sintáticos e léxicos, tentou helenizar e latinizar o vernáculo, produzindo, segundo a incompreensiva crítica da época, em especial a de Silvio Romero, monstruosidades escritas em português macarrônico, conforme escreveu esse crítico. Aqui Haroldo fala em hipérbato. Hipérbato, também conhecido como inversão ou anástrofe, é uma figura de linguagem que consiste na troca da ordem direta dos termos da frase ou de nomes e seus determinantes, expressando o sentido de forma elevada ou dramática. É um contorcionismo sintático, né? Um labirinto sintático. No segundo tempo de Finismundo, continua Haroldo, é Ulisses, com seu nome na grafia moderna, quem domina o cenário, em deliberado contraste com Odisseus, seu homônimo helênico. Um Ulisses banalizado, convertido em executivo, um Iupe, no mundo abandonado pelos deuses,
é evocada aqui a versão joyciana do mito heróico, perdão, do mito homérico. Esse Ulisses e Upe não houve as sereias, as oceânides, as ninfas marinhas, porém as mecânicas sirenes do tráfego, enquanto é dirigido por semáforos, do grego portadores de sinais, e acende um fósforo, do grego portador de fogo, flamífero em italiano, ou Lucifer portátil. Prossegue Haroldo. Não é um polimetes multiastuto. Ulisses, na Odisseia, é chamado várias vezes de astuto, mas um simples factotum do acaso, náufrago na tela verde fluente do computador, que programa seu desencanto cotidiano. Essa tela verde fluente é uma possível alusão aos antigos computadores 386, né, do começo dos anos 90. Bem, não mais a sede extrema de aventura do velho Odisseus, à frente de seus últimos companheiros, só sobrando à vista da ilha do fim do mundo, a montanha bruna do paraíso terrestre, situado por Dante em cima da ilha do purgatório. Não mais a face do velho nauta, castigado em sua ousadia pela ira dos deuses, mas apenas a penúltima tule do mundo dessacralizado, um postal do Éden, entre aspas. A equação contrastante desses dois momentos, a transição do Odisseus grego para o Ulisses e Upe contemporâneo, propõe ao leitor uma opção existencial e a deixa aberta, sem procurar resolvê-la de maneira impositiva. Sátira do mundo, onde as ideologias entraram em crise e, ao mesmo tempo, celebração da aventura incessante, sempre renovada, do conhecimento e da criação, imaginei Finismundo como um poema pós-utópico, expressão que prefiro ao conceito já gasto e equívoco de pós-moderno. Nele, a operação criadora é também uma operação tradutora. Contudo, ao contrário do ecletismo e da aceitação conformista do passado, que é um dos elementos do pós-moderno, que tanto Augusto quanto Haroldo criticaram, como ornamento nostalgicamente inócuo, é o espírito crítico, resíduo inalienável da utopia em crise. O fator que preside a escolha dos topoi e dos estilemas da tradição, ou seja, das técnicas utilizadas no poema. Leva-se em conta, a cada vez, o lema poundiano, make it new, fazê-lo novo. Lema que, sob esse ângulo, coincide com a razão antropofágica de Oswald de Andrade, devorar, remastigar a herança cultural universal, para nutrir o impulso, renovar, reimaginar os dados do passado, a tradição no que ela tem de virtualmente ativo, e reoperá-los sob a espécie da diferença brasileira na instância vital e problemática do presente. Fim da citação. Em Finismundo, portanto, temos a saga descendente do herói mitológico, que rege as suas ações pela ousadia,
coragem, busca pelo conhecimento, e termina sua existência como um ser vazio, robótico, mero reprodutor dos valores ideológicos de uma sociedade que rende culto ao Deus mercado. Bem, vamos agora ler Finismundo, a Última Viagem, que foi publicado primeiro na forma de plaquete. Eu tenho, mas não consegui localizá-la na minha estante, e depois o poema foi republicado no livro Crisantempo, que nós estudaremos a partir de janeiro. Aliás, o meu exemplar de Crisantempo, né, já traz uma dedicatória de Haroldo de Campos. Muito bem. Finismundo, a Última Viagem, que tem como epígrafe um verso de Dante. Per voler veder transpassou il segno. Traspassar il segno significa ir além do signo, ir além dos limites. Primeira parte. Último Odisseu, multi-ardiloso, nos repropõe a viagem. Averno quer dizer inferno. Onde, de Hércules, as vigilantes colunas a onda escarmentam. Aqui nós temos um exemplo de pérbato, dessa inversão sintática. A palavra escarmentam quer dizer punir, castigar, corrigir. Então, onde de Ulisses, as vigilantes colunas a onda escarmentam, vedando mais um passo. Onde passar avante quer dizer transgredir a medida, as sigilosas siglas do não. Colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar. Onde a desmesura, ubris propensa, adverte. Não ao nauta, Odisseu, branca erigindo a capitânia cabeça ao alvo endereçada. Né? Outro exemplo de hipérbato. Premedita, transpassar o passo, o impasse, a ser, enigma resolto, se, afinal, em finas carenas de ensafirado desdém, ousar o mais. O além-retorno, o após, imprevisto filame na teia de Penélope. Aqui filame diz respeito à extensão da amarra entre a proa e a âncora de um navio, embora esteja se referindo à teia de Penélope. Ousar, desmemoriado de Ítaca, o além-memória, o revés. Ítaca ao avesso, a não pacificada vigília do guerreiro, no lugar da aventura, o aventuroso deslugar. Eu fole volo. Por que desmemoriado de Ítaca? Porque na Odisseia, Homero conta que Ulisses simulou perder a memória para não ser obrigado a ir à guerra. Reincidir na partida, ousar, ubris propulso, o mar, atrás do mar, o ínvio obscuro, caos pelaginoso. Ínvio quer dizer intransitável. Até onde se esconde a proibida geografia do Éden, paradiso terreno. Ombráculo interdito, a lucarna, quer dizer penetrante. Por ali, istmo, extremo, ínsula, se tem acesso ao céu terrestre,
ao transfinito. Odisseu, senescendo, quer dizer, envelhecendo, rechaça a pervasiva, capitoso regaço de Penélope. Capitoso, referência a Capitu. Consolação da paz. Quilhas nas ondas, sulca mais uma vez, qual nunca antes, o irado espelho de Poseidon, o cor de vinho, coração do mar-oceano, destino, o desatino, o não mapeado, finismundo, ali onde começa a infranqueada fronteira do extracel. Assim, partir o lacre ao proibido, desvirginar o céu, lance dos lances, irremissa, quer dizer, remetida, missão voraginosa. Ele foi, Odisseu. Não conta a lenda antiga do Polúmetes, ou seja, astuto, de muitos recursos, o fado demasiado. Ou se dá conta, desvaira, variando, infinda o fim. Infinda o fim é um quase oxímoro, ou um paradoxo. Odisseu foi, perdeu os companheiros, à beira-vista da ínsula ansiada, vendo já o alcançável Éden, ao quase toque da mão. Os deuses conspiram, o céu suscita os escarcéus do arcano. A nave repelida abisma-se, soprada de destino. Odisseu não aporta. Efêmeros sinais no torvelinho acusam-lhe o naufrágio. Instam, mas declinam, sossobrados no instante. Água só, rasuras, e o ex-halós, morte que provém do mar salino. Ubris, Odisseu senescente, da glória recusou a pompa fúnebre. Só um sulco cicatriza no peito de Poseidon. Clausurou-se o ponto, o redondo oceano ressona taciturno. Sereno agora o canto convulsivo, o doce amargo pranto das sereias, ultrassom incaptado ao ouvido humano. Ma lundivoidica, dove per lui perduto, a morir gisse. Termina com uma citação em italiano de Dante. Segunda parte. Urbano Ulisses, sobrevivido ao mito. Abre parênteses. Eu e você, meu hipocôndrico crítico leitor. Fecha parênteses. Civil factotum polômetes, do acaso computadorizado. Factotum é a pessoa encarregada de muitos negócios. Teu epitáfio, margem de erro, traço, mínimo digitado e a pressa cancelado, no líquido cristal verde fluente. Périplo não há, vigiam-te os semáforos, teu fogo prometeico se resume, acho, e ou ninharia flamífera. Capitula, cabeça fria, tua ubris, nem sinal de sereias. Penúltima é o máximo a que aspira, tua penúria de última tule. Um postal do Éden, com isso te contentas. Assoladas sirenes cortam teu coração cotidiano. Fim do poema. Eu vou fotografar as páginas, eu não tive tempo,
e eu vou enviar para vocês, né, pelo WhatsApp. O poema todo ele é construído com recursos de espacialização de palavras e linhas e o uso do espaço em branco da página. Haroldo conserva a geometria, né, do concretismo, embora com uma linguagem muito mais arcaizante, muito mais barroquizante, o que foi algo intencional em seu diálogo intertextual, não apenas com Homero, Dante, Joyce, mas também com a linguagem camoniana, né, dos Lusíadas, e com as traduções barroquistas de Homero e de Virgílio, feitas pelo Odorico Mendes. Então, este é um poema mítico, né, um poema arquetípico, em que acontece essa saga descendente, né, do herói mítico ao Iupe vulgar, em que Haroldo de Campos, ao mesmo tempo, presta uma homenagem à tradição literária e, em particular, à tradição épica. Hoje é a última aula de nosso curso. A partir de 8 de janeiro, nós retornaremos às aulas e o nosso próximo tema será o livro Não é o Crisantempo. Eu quero falar antes da Máquina do Mundo. Nossa, agora me foge o título do livro do Haroldo. A Máquina do Mundo... Deixa eu checar aqui. Nossa, que branco! A Máquina do Mundo Repensada, perdão. A Máquina do Mundo Repensada, que é o terceiro poema longo de Haroldo. Depois, sim, estudaremos o Crisantempo. Então, é isso, meus amigos. Agradeço a todos e a todas pela presença e até o nosso próximo